Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, os assessores que nos acompanham, a quem está em casa, a Guarda Municipal que hoje está em peso aqui nas nossas galerias no dia de hoje. Inicialmente, pergunto a Vossa Excelência se podemos aprovar as atas do dia 26 de outubro de 2022 e 24 de outubro de 2022. Todos de acordo? De acordo. Já foi encaminhada a Vossas Excelências. Seja bem-vindo, vereador Marquito. Presidente, dá um... Pois não, vereador Claudinei. Eu queria uma questão de ordem. Nós temos dois projetos para ser relatado hoje aqui, que eu acho que eles têm importância muito grande. Primeiro, o do plano diretor e o da Guarda Municipal. Os guardas estão aí ansiosos e entendo a sua ansiedade. E gostaria de pedir a Vossa Excelência, os demais vereadores, vereador Renato, para a gente inverter a pauta, para colocar primeiro o plano diretor e logo em seguida a Guarda, para aprovar isso hoje, para não ficar mais protelando, que eu acho que nós temos uma temporada pela frente aí, e esse projeto é importantíssimo. Eu estou de acordo. Está de acordo, vereador Gabriel? Sim, de acordo. Vereador Marquito, só para... Então, a gente inverte toda a pauta e, se houver mais tempo hábil, a gente continua nela, mas que a gente faça, então, primeiro o plano diretor e, segundo, o projeto da Guarda. Vereador Marquito. Também acompanho e estou de acordo. De acordo. Fazemos, então, vamos fazer o contrário, então, né, vereador? O da Guarda primeiro e depois a gente faz o... O importante é fazer hoje, eu acho Então, que tá é um... Né? Vereadora Manu, relatora. De acordo, presidente. Vereador João Luiz. De acordo. Então, pode começar, vereadora Manu. Perfeito, presidente, demais colegas. Esse é o projeto PL 1912 de 2022, que vem do Executivo e dispõe sobre plano de cargos e salários dos guardas municipais de Florianópolis e da outras providências. Então, em análise da consultoria técnica, verificou-se que não há óbice, a Procuradoria também votou pela admissibilidade e aqui na CCJ a minha análise. Inicialmente, eu verifico que a competência para propor a matéria é do Executivo, conforme o artigo 55 da Lei Orgânica, e sobre a competência do ente federado para a proposição da matéria, eu cito aqui o artigo 144 da Constituição Federal, onde os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Dessa breve análise, resta evidente a constitucionalidade formal da proposição, o que autoriza o segmento dos aspectos materiais da conformidade à Constituição. Da proposição, eu destaco que a constitucionalidade material merece maior atenção, sobretudo quanto à delegação de atividades fiscalizatórias, ou melhor, de inspeção, e isso esteja bem grifado, a agentes públicos diversos daqueles naturalmente autorizados para tal. Trata-se de uma delegação de poder de polícia, atividade administrativa consistente no poder de limitar a propriedade e liberdade. É o que dispõe o artigo 3º, e aqui eu, entre parênteses, atuar, a Guarda Municipal de Florianópolis, na inspeção municipal, podendo lavrar notificações em face de situações de flagrante ilegalidade nas áreas ambiental, de serviços públicos, posturas municipais, utilização e manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade das obras, edificações e equipamentos e das relações de consumo. Então, adiante nos parágrafos, o autor ele deixa evidente a intenção de dissociar inspetoria da fiscalização ordinária, apenas ressalvando a autonomia da inspetoria para obstar e coibir a prática de atos flagrantemente ilegais, da onde se conclui que a inspetoria detém poder de polícia, mesmo que limitado. E esse é o poder dos fiscais Floran, SUSP, SMDU, PROCON e a Secretaria Municipal do Continente. A Constituição relevante aqui, a questão relevante para a comissão é o seguinte: é constitucional a atribuição de poder de polícia à Guarda Municipal sobre temas alheios à segurança? Então, em caso vagamente semelhante, eu trago aqui uma posição do STF que é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público e que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrente. Quem pode mais?
pode o menos. E se é constitucional a delegação do poder de polícia às pessoas jurídicas de direito privado, formalmente um ente jurídico distinto do ente público, evidentemente, a Guarda Municipal de Florianópolis, parte da administração pública direta e sem personalidade jurídica própria, pode assumir as funções de polícia que busca se delegar. Então, senhores, eu fiz algumas considerações em relação a vários órgãos do Executivo que estão aqui listados. Entrei em contato com diversas pessoas, inclusive a Associação de Fiscais fez uma resposta a um ofício meu, que eu vou deixar anexada aqui para uma discussão posterior em mérito, que eu acredito que ali há uma discussão sobre sobreposição de algumas funções, que é uma discussão de mérito, porém, aqui na nossa comissão, eu acredito que não há óbice constitucional e o meu voto é pela aprovação. Saudar o nosso amigo Coronel Araújo, secretário municipal de Segurança Pública. Eu acompanho a relatora. Vereador Gabrielzinho. Primeiramente, gostaria aqui de dar um abraço ao pessoal da Guarda que está aqui presente, sempre se manifestando aqui favoravelmente, buscando cada vez mais fortalecer o seu trabalho. Parabenizar a vereadora Manu pelo relatório. Sempre importante, primeiro, trazer todas as discussões técnicas, tirar todas as dúvidas, verificar realmente para fazer um parecer, que a gente tem muita responsabilidade e com certeza concordo com o parecer de Vossa Excelência, acompanho também pela normal tramitação e também pela aprovação. Vereador Claudinei. Senhor presidente, primeiramente cumprimentar aqui o nosso amigo, Coronel Araújo, uma pessoa sempre muito parceira da Câmara Municipal da cidade de Florianópolis. E a gente sempre tratou a Guarda Municipal com respeito, porque a Guarda Municipal sempre tem tratado a nossa cidade com muito respeito e, acima de tudo, com responsabilidade. Parabenizar a vereadora Manu pelo parecer, muito justo seu parecer. Agora sai da comissão da CCJ e vai para as comissões de mérito. Eu acho que é ali, né, vereador Renato, é que se faz as adequações. E eu voto favorável, sempre vou votar favorável àquilo que nós entendemos que tem estado dentro da legalidade. Então, o meu voto é favorável. Obrigado, vereador Claudinei. Vereador Marquito. Senhor presidente, eu queria inicialmente também cumprimentar todos os guardas civis que acompanham aqui a nossa sessão, também ao comandante Brasil e também ao secretário de Segurança Pública. Quero manifestar que é importante esse tempo também que a vereadora Manu teve para poder elaborar uma boa condição sobre legalidade e constitucionalidade. É fato, né, a vereadora Manu colocou, é fato sobre o poder de inspeção, né, que a Guarda Municipal hoje acabará detendo sobre ela para as questões de código de postura, código ambiental e assim por diante, né? Eu quero dizer que isso é importante a gente levar para a comissão de mérito e fazer esse debate. Inclusive, já tem me colocado, tanto em discussão em apoio à Guarda Municipal, quanto também com o setor de fiscalização da Floram. Né, o vereador João Cobalcini sabe do meu trabalho quando tramitou na Assembleia Legislativa a alteração do Código Ambiental, e uma das mudanças que foram feitas foi tirar o poder de fiscalização da Polícia Militar Ambiental, e dentre elas outras mudanças, né? Mas nós, do nosso mandato, junto com a rede das entidades da Mata Atlântica, junto com a própria Polícia Militar Ambiental, a gente representou o Ministério Público, que deu origem a 5 ações de inconstitucionalidade para recuperar o poder de fiscalização da Polícia Militar Ambiental, né? Junto às infrações de crimes ambientais. Então, eu também tenho esse entendimento, e a gente está buscando, enquanto mandato, o diálogo com a fiscalização, com o setor de fiscalização da Floram, para mediar e apresentar uma conversa direta com a Guarda Municipal, né? Tenho certeza que a sua defesa junto à constitucionalidade e legalidade está de acordo, então a gente também tem essa leitura, e por isso a gente também vota conjuntamente para a normal tramitação da matéria. Obrigado. Obrigado, vereador Marquito. O vereador Bericó também se encontra presente aqui no plenário. Seja bem-vindo à nossa comissão. Vereador João Luiz, como vota? Boa tarde, presidente. Cumprimentar o comandante, Coronel Araújo,
comandar todos os guardas também. Eu queria cumprimentar a vereadora Manu e vou acompanhar, sim, a relatora. Meu voto é sim. Vereador Renato da Farmácia. Presidente, quero aqui saudar o Coronel Araújo e cumprimentar a guarda, principalmente pelo trabalho que fizeram de gabinete em gabinete, esclarecendo o que era para mudar e qual era a grande importância. E eu lhe confesso que eu me entusiasmei no primeiro momento pelo fato de eles vão ter um grande trabalho de responsabilidade ambiental nessa cidade. Isso está faltando e a gente viu que, a nível federal, quem não cuida do meio ambiente perdeu. E aqui, parabéns à Guarda Municipal que assume essa parte. Obrigado, vereador. Então, desta forma, aprovado o parecer da vereadora Manu e a gente caminha às demais comissões de mérito. Obrigado a todos os guardas, obrigado, comandante Brasil, acabei não falando. Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho. Todos aqui, os vereadores, reconhecem a importância de vocês para o município. Dando seguimento à nossa reunião, farei a leitura do relatório do Plano Diretor. Relatório. Enviado o projeto de lei complementar 1911 de 2022, proveniente da mensagem de lei 30 de 2022, de autoria do prefeito municipal de Florianópolis, que trata da alteração da lei complementar 482 de 2014, o Plano Diretor, e consolida seu processo de revisão. Encaminhado para o protocolo no dia 22 de 9 de 2022, procedeu-se a leitura no mesmo dia, em sessão extraordinária, numa quinta-feira. Em primeira análise, a consultoria técnica e parlamentar certificou a inexistência de matéria análoga em tramitação nesta Casa Legislativa, juntando cópia da legislação a ser alterada. Evento 3. Enviado à Assessoria de Engenharia, Urbanismo e Arquitetura no dia 23 do 9, juntou-se parecer instrutivo no dia 11 do 10, este que faz mais de 50 apontamentos sobre os artigos que merecem maior atenção. Ao final, sugeriu o envio do projeto à Floran, evento 4.1. Após, enviou-se o projeto à Procuradoria-Geral dessa Casa no dia 11 do 10, sendo juntado parecer no dia 26 do 10. Este que deu maior enfoque à competência de iniciativa, bem como suscitou questões legais e de constitucionalidade. Ao final, opinou pela admissibilidade da matéria. Apto a designar relator no dia 26 do 10, avoquei o projeto à minha relatoria no dia 27, a fim de receber parecer quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico. Do parecer técnico, eu faço um resumo de todos os pareceres. Inicialmente, a assessoria técnica invoca a aplicabilidade do artigo 336 da Lei Complementar 482 de 2014, quanto às exigências mínimas para a alteração do plano diretor, sendo necessário destacarmos o seu parágrafo 6º, que assim dispõe. Qualquer revisão ou alteração dessa lei complementar deverá ser instituída com parecer técnico do órgão municipal de planejamento e demais órgãos afins com a matéria tratada. Entendeu pelo atendimento ao disposto nos parágrafos 1º, 2º, 5º, 6º e 7º, pois foram realizadas 14 audiências públicas, uma em cada distrito, e ao final realizou-se uma última audiência, nas quais os representantes de entidades, órgãos e população em geral foram ouvidos e tiveram seus pleitos apresentados. Após realizados os ajustes necessários e possíveis, o texto foi devidamente encaminhado ao Conselho da Cidade, que aprovou boa parte das propostas, algumas acompanhadas de emendas. Apêndice 1. Destacou que o parecer técnico apresentado pelo PUF era superficial em relação ao texto da lei, podendo ser entendido como uma apresentação do tema. Saudou iniciativas trazidas pelo texto ao PLC quanto à redução de vagas para automóveis, com fomento de vagas para bicicletas, o que vai ao encontro à visão de futuro de grandes cidades. No entanto, recebeu com temor os artigos que geram incremento ao potencial construtivo com aumento de gabarito ou taxa de ocupação, esses que provieram quase que exclusivamente do Conselho das Cidades, acompanhado de qualquer justificativa técnica, trazendo grande risco, porquanto não veio acompanhada da obrigatoriedade da instalação de infraestrutura que possa dar suporte ao aumento populacional. Outro ponto destacado é a retirada de diversos prazos de cumprimento de metas e programas, o que gera uma inexistência de obrigatoriedade e nenhuma perspectiva de cumprimento. Após, elencou mais de 50 artigos que deveriam receber atenção especial, com especial destaque ao artigo 120, que propõe a regularização em vias consolidadas em áreas urbanas até dia 16 de dezembro de 2016, já com infraestrutura de água e luz instalada.
e, de fato, é uma situação que a gente deve se debruçar. No entanto, opinou no sentido que a melhor forma de solucionar a questão de regularização de ruas seria por meio da aplicação da Lei 13.465/2017, e não com a inovação invencionista legal. Ainda opinou no seguinte sentido: considerando o regulamento legal requerido e deixando claro que, em função do grande volume de material e exíguo tempo de estrutura para análise, esse documento trata-se de um parecer prévio sobre o assunto, não esgotando nem de longe as possibilidades de análise, mas atendido ao mínimo exigido. Somos favoráveis à tramitação normal da matéria, alertando ainda para que a análise no mérito obrigatoriamente sejam avaliados criteriosamente quesitos ambientais, urbanísticos, jurídicos e outros vinculados ao processo de planejamento futuro. Finalmente, sugeriu o envio do projeto Afloran para manifestação técnica. O parecer da Procuradoria. A Procuradoria-Geral inaugurou seu parecer, dispondo e colacionando sobre artigos afetos à competência e iniciativa do prefeito municipal para propor as alterações aqui trazidas, bem como acerca do instrumento hábil legal para sua perfectibilização. Assim, concluiu ser o prefeito o agente capaz para tanto, bem como ter se escolhido a melhor técnica e instrumento legislativo para sua instrumentalização. Prosseguindo, fez apelo aos senhores vereadores no seguinte sentido. Eu vou resumir aqui. Não, vou ler. Recomendamos de imediato, senhores vereadores, que observem os prazos intersectícios, audiências públicas, pedidos de vistas, tramitações nas comissões, deliberações do CONAMA, regras de estatutosidade e as áreas consolidadas, conflitos, legislações e competências, aglutinar de todas as leis e normas pertinentes, o livre acompanhamento das comunidades e cidadãos interessados, evitando macular o amplo debate do projeto. Finalmente, opinou pela admissibilidade da matéria. Análise e voto. Inaugura a presente apreciação, dando destaque à necessidade de cautela e atenção quanto da análise deste projeto especial. Tal postura se faz necessária em razão das alterações do plano diretor, quaisquer que sejam impactarem na vida das pessoas que residem em cada distrito da cidade, especialmente no que se refere ao meio ambiente, como o vereador Marquito já falou no projeto anterior. Assim, louvando a iniciativa do Executivo, que chegou a essa casa muito bem instruída, acompanhado dos registros das audiências públicas, relatórios técnicos e ambientais, parecer do Conselho da Cidade, entre outros tantos documentos que dão suporte ao projeto, entendo que a cautela e zelo devem acompanhar todos os próximos passos de sua tramitação. Especialmente aqui, eu acho que é onde, de fato, tem que ser discutido o nosso plano. Desta forma, por se tratar de matéria complexa que impactará sobremaneira e todo qualquer habitante da cidade, entendo que tais decisões não se aterão aos limites geográficos desse município, atingindo de forma direta e indireta os municípios limítrofes. Ao examinar detidamente o projeto, tem como acertada a manifestação da área técnica, Assessoria de Engenharia, Urbanismo e Arquitetura, quando recomenda o encaminhamento aos órgãos ambientais para manifestação, diante do impacto ambiental do plano diretor e complexidade da matéria, pois se trata de direito difuso, qual seja o meio ambiente. É disso que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado transcende a esfera do indivíduo, supera o interesse coletivo e que se projeta como direito transgeracional, fixando suas responsabilidades desta geração para gerações futuras, e assim sucessivamente. Deste modo, especificamente quanto à temática ambiental, como referido, a Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Do artigo 225 da Constituição Federal, é possível deduzir que há dever de intervenção do poder público, acaso constatado algum antijurídico cometido contra o direito ali tutelado, vez que impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Portanto, objetivando efetivar a proteção a que o ente público se obriga, diversas leis foram editadas, tendo como cerne a proteção ambiental. Como legisladores, sabemos que o município pode legislar sobre o meio ambiente no limite do seu interesse local, e desde que tal regramento seja ele harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados,
e que o texto constitucional estabeleceu uma titularidade ampla dos direitos ambientais, de modo a não excluir qualquer pessoa. E nesse diapasão, por sua natureza difusa, aliás, peremptoriamente, os direitos ambientais não se esgotam em uma única pessoa, mas se espraiam por toda a coletividade. Nesse sentido, em uma temática afeta ao meio ambiente, preleciona Paulo Afonso Leme Machado. O meio ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo tempo. O direito ao meio ambiente é de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo transindividual. No entanto, a autonomia municipal quanto à legislação afeta ao meio ambiente encontra limitação constitucional, que deve ser respeitada, evitando-se diversas interpelações judiciais e transtornos maiores aos munícipes, como também já falou o vereador Marquito quando da edição do Código Ambiental Estadual. Aqui eu juntei também uma doutrina do Álvaro Mirra. Neste norte, o respeito às normas constitucionais federais e estaduais deve ser o tópico principal quando da apreciação da nova legislação proposta, somando-se à preservação ambiental, esta que somente é plenamente possível quando os ordenamentos jurídicos são gestados pela consciência ética institucionalizada, ganhando vida nas políticas públicas. Como conclusão, por ser a matéria afeta a comissão, entendo que a orientação firmada pela Assessoria, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Ciência Legislativa deva ser seguida. Em razão da alta complexidade e devido à atenção que merece a presente matéria, entendo que seja necessário o encaminhamento do referido projeto à Fundação de Meio Ambiente Floram, ao Instituto do Meio Ambiente Santa Catarina, IMA, e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a fim que se efetivem as diligências externas cabíveis para que haja maior segurança jurídica no posicionamento dessa Casa Legislativa, nos termos da legislação vigente, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade da norma proposta, bem como em respeito às legislações federais e estaduais vigentes, especificado a existência ou não de invasão de competência em casos menos restritivos, especialmente no que concerne ao meio ambiente e aos apontamentos técnicos já relatados. Ademais disso, é importante salientar as peculiaridades do município de Florianópolis, este que concentra grande parte dos órgãos administrativos de fiscalização estadual, que implica em maior atenção deste a tudo que atinge diretamente os direitos coletivos da população da capital do estado de Santa Catarina. Nesse mesmo sentido, outra particularidade da cidade é a sua questão geográfica, da qual resulta a existência de parques florestais de competência do estado, áreas de marinha, essas que competem à União. Neste diapasão, temos que a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre a matéria ambiental é importante instrumento constitucional apto a garantir e assegurar o direito das presentes e vindouras gerações ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e harmonizado com o desenvolvimento econômico. Tal competência também está estampada na Constituição Federal no artigo 24, nos incisos 6, 7 e 8. Eu não vou ler aqui, que já está por extenso. Assim, voto pela convenção do projeto de diligência externa para manifestação da Floram, IMA e IBAMA, acerca das alterações propostas nesse plano diretor, com pronúncia expressa relacionada à existência de invasão de competência da legislação ambiental, pertinente a cada órgão, bem como a sua constitucionalidade e legalidade, tendo em vista que a Constituição Federal definiu que a competência é concorrente de União, Estados, Municípios, Federal e dos municípios na proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas, e produção de paisagens naturais notáveis, além da preservação das florestas, da fauna e da flora. Era esse o meu voto. Vamos fazer um bate-papo? Não sei. Eu queria também sugerir, para incluir para essa diligência externa, também para o ICMBio, tendo em vista a argumentação do vosso parecer sobre a questão da garantia do artigo da Constituição Federal que defende o meio ambiente, né? Que nós temos 2 unidades de conservação federal dentro da cidade de Florianópolis, né? A reserva de Carijós, ali no norte da ilha, e a reserva extrativista do Pirajubaé, que também as duas são gerenciadas ou têm a gestão do ICMBio. Então, queria fazer essa proposta de incluir no relatório também a diligência externa para os dois. Se ninguém pedir vista, a gente inclui. Vereador Gabrielzinho, por favor. Presidente, senhores vereadores, a gente está discutindo aqui uma das matérias mais importantes aqui da nossa cidade, que é o plano diretor, né?
é a mais importante, algo que a gente tem que debater com muita seriedade, com muito compromisso e com muita responsabilidade. Desde o início da tramitação desse plano diretor, e aqui eu não estou entrando no mérito por causa de quê, qual o motivo ou não, mas foram feitas 14 audiências públicas, discutido amplamente com a sociedade, onde puderam trazer seus apontamentos, seus questionamentos, suas críticas, seus elogios, ou seja, puderam ter a ampla participação em várias comunidades, vários distritos, vários bairros, e foi importante também ter a presença de vários órgãos. A Floran, ela pôde participar de todas as audiências públicas aqui, as que eu participei, inclusive a minha equipe também participou de todas as audiências públicas. A Bia da Floran estava lá em todas as audiências públicas, o próprio pessoal do IPUF, SMDU, ou seja, toda a parte do colegiado municipal, e também foi dado ampla publicidade também para que outros órgãos, seja ele de competência estadual, seja ele de competência federal, ele pudesse também participar e trazer os seus questionamentos. Então, eu particularmente, na Comissão de Mérito, na Comissão de Constituição e Justiça, acho que, pelo que a gente pôde verificar, e o Gabriel, que é o chefe de gabinete hoje, ele participou, na época ele era assessor jurídico do IPUF, ele pôde participar das audiências públicas do plano diretor do 2014, e embora tivesse toda aquela discussão, todas as audiências públicas, acho que essa ela veio com muito mais assertividade, com muito mais conteúdo, muito mais robusta, para que a gente pudesse. Óbvio que teve algumas situações que podem ser melhoradas, ampliadas, questionadas e discutidas, mas eu acho que na questão de constitucionalidade, eu acho que ela está bem tratada, acho que tem as informações, particularmente não vejo a necessidade de ter uma diligência externa no sentido de que isso possa mudar a questão constitucional da matéria. Acho que na Comissão de Meio Ambiente, se for o caso, a gente poderia trazer, por exemplo, até para a Câmara de Vereadores, se fosse o caso, uma audiência pública, para trazer os órgãos, seja ele o IMA, o IBAMA, outros órgãos, a Fátima, na verdade, o IMA, né? A própria Floran, pudesse trazer aqui para discutir também, mas eu acho que na Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que a matéria está constitucional, então, por isso que, respeitando o parecer de Vossa Excelência, eu peço vista da matéria. Eu vou possibilitar, claro, e como determina o regimento, a vista coletiva, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre o tema, já demos a palavra ao vereador Marquinhos, daqui a pouco a gente retorna ao senhor. Vereador Claudinei, quer falar alguma coisa? Não, o senhor já deu vista coletiva, então acho que agora é esperar os pareceres de vista, né? Vereador Marquito. Senhor presidente, eu acho assim, tem uma questão aqui na Comissão de Constituição e Justiça, eu estou de acordo com boa parte do que o vereador Gabrielzinho colocou, sobre o processo que antecedeu a construção da proposta de alteração do plano diretor, né? Ela foi amplamente, inclusive, fiz parte desse processo de questionar o rito do qual nós tínhamos regrado esse rito através da lei federal do Estatuto da Cidade e da lei municipal, do própria lei complementar 482, que regra o rito de revisão do plano diretor. E esses questionamentos foram feitos, é importante observar se eles foram cumpridos do ponto de vista da constitucionalidade da legalidade, se foi cumprido realmente aqueles instrumentos legais e constitucionais que foram questionados durante a tramitação, para que fosse realizada a ampla participação social dos diferentes setores da sociedade, e que eu estarei observando isso. Mas eu quero dizer que o relatório do vereador João Cobalcini, ele é um relatório importante, porque ele evocou o artigo 225 da Constituição Federal, né, que dá ampla proteção ao meio ambiente. Ele faz algumas ponderações em relação a isso, e é lugar para ser feito isso, da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Então, do ponto de vista do vereador João Cobalcini como relator da matéria, evocando o artigo 225 da Constituição Federal, se sentindo inseguro
sobre a garantia dessa constitucionalidade, ele pedir diligência externa para os órgãos ambientais para se resguardar se realmente foram assegurados tudo aquilo que está previsto no artigo 225. Então, nesse sentido, eu solicitei ainda para ampliar os órgãos ambientais para que a gente consiga ouvi-los nesse processo de avaliação da constitucionalidade e da legalidade. Então, por isso que eu me coloco aqui nesse momento, mesmo se for distribuído vistas coletivas, estarei participando, mas eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça tem criado um ambiente aqui de quando a gente pede diligência externa, existe um ambiente da própria comissão de aguardar essa posição da diligência externa para que o relator consiga concluir o seu relatório e aí, num segundo momento, a gente pode entender que existe ali problema de constitucionalidade e legalidade no relatório para nós aí solicitarmos vistas sobre aquele parecer. Então, eu vou seguir um posicionamento que eu venho seguindo há um bom tempo na Comissão de Constituição e Justiça, que ela tem melhorado muito nesse entendimento comum sobre a nossa observância nessa comissão, e por isso eu estou de acordo com o parecer do relator nesse momento. E claro que após ele finalizar o seu relatório com as informações solicitadas pela diligência externa, aí sim eu quero poder participar mais do processo, inclusive estando em acordo ou desacordo com o relatório final e podendo pedir vistas ou não. Então, nesse momento, eu me posiciono para que prospere a diligência externa, a gente receba essas informações, o relator conclua o relatório dele, e aí eu vou poder me posicionar com mais tranquilidade, né? Até porque acredito que o artigo 225 da Constituição Federal tem que ser muito bem observado nessa matéria, em se tratando da cidade de Florianópolis, né? Então, é nesse sentido que eu acompanho esse parecer inicial, que não é um parecer conclusivo, na verdade, é um parecer para a diligência externa, para poder concluir a sua posição. Então, eu estou de acordo nesse momento, mesmo que a decisão aqui seja de diligência de vistas coletivas, eu gostaria de ouvir esses órgãos, né, no tocante do artigo 225 da Constituição Federal. O vereador Marquito, o nosso município é um município muito peculiar, porque dentro do nosso município a gente é sede de capital, temos parques estaduais, temos reservas federais, como Vossa Excelência mesmo falou, e eu, de fato, quero pedir que a minha assessoria corrija o meu parecer, incluindo também o ICMBio, quando da diligência externa. Então, não basta que a gente analise, e parabenizo desde já a Beatriz, de fato, ela esteve presente em todas as audiências, e sempre também defendeu, não tenho a menor dúvida, defendeu o meio ambiente lá, mas como eu falei, Florianópolis é um município muito peculiar, que a União e o Estado também estão aqui dentro. Então, acho que, por mais que o debate tenha sido amplamente divulgado, infelizmente, não houve essa participação do ponto de vista federal e estadual. Isso não quer dizer, eles não falaram nada e a gente não tem que ouvir, muito pelo contrário. Então, como relator, eu quero ouvir, nem que seja para dizer não, estou de acordo e que o processo caminhe normalmente. Então, o meio ambiente, como eu falei, é um direito difuso. A gente não pode só entender que do ponto de vista municipal, a gente está de acordo. Vereador... Só para bem rapidinho, pode? Antes da vereadora. Tudo bem, vereador Gabriel? Só para a gente... só para falar que eu até peço desculpa para a vereadora Manu, que está atravessando a vez dela ali, mas só para pegar um gancho, acho também interessante toda essa questão do posicionamento da CCJ, e evoluiu bastante, mas isso não é algo que necessariamente deva ser seguido, até porque existe a livre convicção de todos os nobres colegas de achar que merece ou não ter uma diligência externa. O que eu digo aqui no sentido é de que, inclusive, por iniciativa até de Vossa Excelência, dos seus companheiros, o processo ele acabou sendo judicializado e teve a intervenção do Ministério Público, onde foi feito um TAC, onde a Prefeitura atendeu um TAC, foi feita a composição, onde foi feitas as 14 audiências públicas. Ou seja, desde o início
durante até o final, o Ministério Público ele tem participado ativamente da discussão e da condução do plano diretor. Ou seja, se a gente estiver fazendo algo aqui que realmente fosse inconstitucional, tu pode ter certeza absoluta que a primeira pessoa que iria reclamar era a Ana Lúcia Hartmann. Seria a primeira. Fato. E com razão no determinado ponto que ela entenda ser razoável ou não. Mas, com certeza, o Ministério Público, os órgãos de controle, eles estão sempre atentos e vão estar atentos nesse sentido, que é natural e que é louvável e que é importante durante a tramitação de uma matéria tão fundamental para a nossa cidade. Então, acho importante, só acho que na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria ela estaria apta. A gente discutiu o mérito para poder ter diligência de órgãos ambientais. A comissão competente seria a Comissão de Meio Ambiente. Meu posicionamento, até por isso que eu respeito até o parecer de Vossa Excelência, mas é o que eu falei, a questão, ela vai ter diferença, não vai ter diferença, mas eu acho que isso seria na comissão competente até para a gente poder debater. Mas, enfim, esse é o parecer de vista, a gente vai estar fundamentando, vai estar discutindo, vai estar ampliando o debate, mas isso é tranquilo nesse sentido. Só discordando do amigo, vereador Gabriel, a competência legislativa, do ponto de vista ambiental, é concorrente, então, se vir um parecer contrário, dizendo que é uma invasão de competência, o senhor acha que não é papel da CCJ que a gente trata de uma invasão de competência ou alguma coisa do tipo nesse sentido? Desculpa discordar de Vossa Excelência. Vereadora Manu. Gostaria de levantar uma outra questão, que é em relação às audiências públicas que a Câmara tem um acordo para fazer. Entendendo que nós temos essas 2 audiências por vir ainda, eu queria entender se elas vão acontecer ainda no âmbito da CCJ ou se vão passar para o âmbito de comissão de mérito. Queria até tentar já trazer esse debate aqui para ter algum acordo, algum entendimento dos colegas nesse sentido. Eu sei que há um compromisso com o Ministério Público de pelo menos mais 2 audiências. Não conversei ainda com o presidente nesse sentido, mas pode ser feito tanto na comissão, na CCJ, como pode ser feito na comissão de mérito, mas eu ainda não conversei com o presidente e com outras autoridades nesse sentido. Vamos deixar o vereador Renato, Claro, depois a gente claro. deixar todo mundo falar, depois o vereador João, e depois a gente faz uma tréplica, lembrando que a gente só tem 13, a gente vai deixar o vereador Gabriel também falar, a gente só tem 13 minutos, então pedir que a gente seja mais sucinto. Mas, vereador Renato, o senhor tem todo o tempo e a experiência necessária para falar nesse momento. Eu queria deixar alguma coisa muito clara aqui. Nós fomos às 14 audiências públicas. Eu só vi o Gabriel numa só. Tá? E o que ocorre? Em todas elas, as divergências eram gritantes. Nós não podemos aqui simplesmente carimbar. Está correto o parecer do vereador João Cobalcini. E, com relação às audiências públicas, seriam 2 na comissão do CCJ e aí mais 3 na do meio ambiente, para que a gente possa abranger toda a cidade. Isso já foi formalizado, já foi argumentado. Então, eu quero fazer a minha manifestação depois de vir todo o trabalho que está sendo colocado ali em diligência externa, para que a gente possa analisar que se realmente está contemplado. E o Ministério Público não esteve presente nas audiências públicas. Vereador João Luiz. Vereador presidente João Cobalcini, inicio a minha fala lhe parabenizando pelo belíssimo trabalho no seu relatório. Eu não estava aqui. Nós tivemos o plano diretor aprovado em 2014 e até hoje a gente escuta reclamações da maneira que ele foi aprovado. Então, eu gostaria de parabenizar. Eu acho que tudo quanto é informação que nós puder fazermos, quem vai ganhar é a população, que é para ele que o plano diretor tem que ser feito. Eu vi o vereador Gabrielzinho falar e discordo que muitas das diligências têm que ser na Comissão de Meio Ambiente. O que nos garante a nós aqui da CCJ que essas diligências vão ser pedidas e vão ser aprovadas na Comissão de Meio Ambiente? O que nos garante? Então, eu queria lhe parabenizar. A princípio, estou com o relator. Eu acho que
calma e bom senso, buscando o melhor para a população, é o melhor nesse momento. Então, tudo que nós pudermos fazer para que todos os vereadores possam votar com muita segurança, sabendo que estamos votando o melhor para a população e para a nossa cidade, tem que ser feito. Era esse meu posicionamento. Obrigado. Obrigado, vereador João Luiz. Eu começo pelo Gabrielzinho, então, que a gente... Não, Só para a gente não ficar no debate, mas só para responder o vereador Renato, minha equipe estava em todas, tá? E também não adianta ir numa audiência pública e ficar 20 minutos. Enfim, depois a gente... Não, ok. Não, senhor. Eu fui o único vereador que fiquei em todas elas, do primeiro minuto ao último. Que bom. Não fale coisas que não são verdadeiras. Tá bom? A gente estava lá. Vamos lá, vereador Marquinhos. vereador Claudinei. Eu parabenizo o vereador Renato por ter participado das audiências. Acho que isso é muito importante. Eu, infelizmente, vereador Renato, eu não fui em nenhuma delas. Mas, vendo o senhor falar que o senhor não viu a presença do Ministério Público em nenhuma, então acho que isso fortalece mais ainda a diligência externa. Vereador Marquito, quer concluir? Sim, eu queria concluir no sentido que a mediação realizada pelo Ministério Público, através de um termo de ajustamento de conduta entre as partes, ela foi com um único objetivo, que era de garantir a ampla participação social no processo de revisão. Ela não se atentou a outros aspectos, especialmente ao aspecto do qual está pautado vosso relatório, do pedido de diligência externa, que é o aspecto da preservação do artigo 225 da Constituição Federal. E enviando aos órgãos competentes, seja os órgãos ambientais municipal, estadual e federal, observando a característica da cidade e aquilo que foi produzido ao final, que chegou na Câmara. O produto final que deu entrada na Câmara é um produto que passou, depois desse processo de audiências públicas, ele teve uma comissão técnica instituída pela Prefeitura Municipal, que elaborou uma proposta de uma minuta, que foi levada ao Conselho da Cidade e que foi alterada, inclusive. Certo? E que o Conselho da Cidade não tem competência sobre constitucionalidade e legalidade. Então, eu concordo também com o próprio vereador João Luiz, no sentido, João Luiz da Silveira, que colocou que o problema de 2014 foi esse, foi aprovado aqui, no afogadilho, e depois ficou 4 anos judicializado, e a cidade está até hoje nesse processo, que muitas pessoas não sabem qual que é realmente o regramento oficial sobre o plano diretor. Eu acho que essa comissão, ela precisa fazer o trabalho dela com tranquilidade, com calma e sanar tudo que tiver relacionado à constitucionalidade e à legalidade. Parte da legalidade está estabelecido no termo de ajustamento de conduta, eu concordo. Mas boa parte da legalidade e toda a constitucionalidade cabe a nós observarmos. Se a gente fizer isso na correria, no afogadilho, a gente vai estar levando o processo para análise de mérito e vamos novamente correr o risco de aprovar um produto que vai ser questionado e que essa cidade fica numa insegurança jurídica há anos. Então, eu concordo que a gente tem que olhar com responsabilidade. Eu acho que esse tempo, nós temos um tempo regimental, são 30 dias para a diligência externa. A gente tem condição institucional de dialogar com esses órgãos, inclusive a própria Comissão de Constituição e Justiça pode ligar para os diretores e presidentes dos órgãos e pedir uma avaliação com rapidez, se for necessário, mas a gente tem que ser ativo nesse processo agora, gente. A Câmara tem que ser ativa nesse processo. E eu acho que a gente tem que esgotar todas as possibilidades sobre constitucionalidade e legalidade aqui. E aí a gente está marcando o nosso papel e comprometendo a Câmara na sua responsabilidade, né? Então, por isso que eu estou de acordo em acompanhar essa diligência externa, garantir o tempo regimental e observarmos a participação ativa da Câmara nesse processo, inclusive, do diálogo com esses órgãos, né? Só para terminar, a Câmara é a casa do povo, é o elo principal, no meu ponto de vista, e como o vereador João Luiz falou, é o principal elo quando da apreciação do plano diretor. Seja bem-vindo, vereador Maicon, à nossa comissão. Então, eu acho que a gente não tem que agora simplesmente, ok, veio do Conselho da Cidade, veio da não sei o que lá, não.
Aqui, de fato, estão os representantes escolhidos nas urnas justamente para que a gente ocupasse espaço, e é a garantia constitucional que os vereadores e a Câmara Municipal é quem detém a última palavra quando o plano diretor. Então, não vou me furtar desse aspecto. A gente foi até mencionado pedindo sensibilidade, e vou ter sensibilidade, sim, com o cidadão e com a cidade. Isso eu tenho que ter muita sensibilidade. Era isso, pessoal. Fica convocada a outra reunião. Não, fica a vista coletiva. Fica a vista coletiva. Não, não, ele não quer, o vereador Manu, não, ele não quer. Ele. Fica. Mas claro. Não, a gente fez um debate. Não é pressionando, não estou pressionando, vereadora Manu, de forma alguma. Eu só perguntei qual que era. Não, a gente fez um debate, de repente ele retira o pedido de vistas dele e a gente prospera com o parecer do vereador João Cobalcini. É uma possibilidade. Não, mas eu acho que é interessante, vamos ouvir o que o vereador Gabriel tem a nos falar. Pois não, vereador Renato? Não, eu também acho que tem que deixar a vista coletiva, tá? E semana que vem a gente aprova a sua, que é para fazer o encaminhamento da diligência externa. Obrigado, vereador Renato. Era isso, a gente convoca outra reunião para a próxima segunda-feira, 14 horas.